meses depois da nossa primeira visita por aqui, estamos de volta a Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte, essa cidade cujo arraial fundador se deu justamente no encontro entre Rio das Velhas e Ribeirão da Prata. Nesse encontro, hoje, às margens, bem próximo da igreja matriz da Nossa Senhora da Conceição, essa datação de 1690 se dá em torno da fundação de uma velha ermida, uma pequena capela de pau a pique, que viria a se tornar hoje a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. No processo de ocupação, colonização dos portugueses, existia uma certa hierarquia, um processo de elevação de instâncias, digamos, relacionado primeiro a um povoamento, uma colonização, uma chegada, seja para fins de pesquisas auríferas, explorações auríferas ou assentamentos para roças. Então, desse primeiro povoamento, depois se construía uma capela, uma ermida, e daí, portanto, já se poderia se consagrar como arraial. Do arraial ainda tinha a possibilidade de se elevar para freguesia, um grau já administrativo, religioso, e aí por fim vila ou mesmo cidade. Raposos, nesse momento de 1690, já é entendido como arraial, portanto, em função da construção do que viria a se tornar hoje a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. E aí temos por aqui a presença de um bandeirante chamado Pedro Moraes Raposo, Pedro de Moraes Raposo, tido como fundador de Raposos, e o plural se dá pelo fato de ter vindo se estabelecer por aqui com a sua família. Muitos dos tais raposos estariam por aqui, e aí seria de se imaginar o plural como raposos em função desse sobrenome, mas os raposos, esse acento se dá mais tarde, já no século XIX, quando os ingleses passam a se estabelecer em Nova Lima, Raposos, em toda essa região, hoje às bordas de Belo Horizonte, e aí, pela pronúncia acentuada, Raposos virou, portanto, Raposos. Pelo menos é o que se diz em conto popular, e se explica bem justamente por que temos essa acentuação. Contudo, muito antes de Pedro de Moraes Raposo pisar por aqui, certamente já tinham mesmo dezenas, centenas, para não dizer milhares de outros seres circulando por esse território. Em especial, claro, os povos originários, provavelmente ligados ao tronco G, que já circulavam, ocupavam a região do hoje chamado quadrilátero aquífero ferrífero. E depois, em 1673, é quando se tem notícia do primeiro processo mais voraz de colonização bandeirante sertanista dessas paragens. Em 1673, um ano antes de Fernão Dias, notório bandeirante, deixar São Paulo rumo às Minas, já teria vindo uma pré-expedição guiada por Matias Cardoso Almeida, trilhando, fundando roças, preparando essa viagem de Fernão Dias, que se tornaria a bandeira a consolidar caminhos já existentes nesses sertões. Sabe-se que Fernão Dias se aproveitou do conhecimento
de povos originários para trilhar o caminho de São Paulo para as Minas, em especial na companhia dos chamados Goianá. E aqui já se tinha, por certo, os Cataguá, não à toa o nome que se dava a essa região naquele século 17 era justamente Minas dos Cataguá. Então, antes mesmo de Pedro de Moraes Raposo por aqui pisar e se consagrar como o fundador de Raposos, é importante destacar que certamente já haviam dezenas, centenas, milhares de outros povos e pessoas circulando pelo território. Como era comum naquele período, em alguma medida assim o é até os dias atuais, a elite dominante, figuras dominantes, tomavam a toponímia, os arraiais de assalto com seus nomes, batizavam, consagrando seus ditos feitos. Fazer um pequeno deslocamento aqui pelo eixo principal do caminho a ser adotado hoje. A ideia é basicamente fazer uma pequena travessia entre Raposos e Sabará, seguindo sempre pela margem direita do Velhas. Vamos na direção do chamado Brumado, um importante curso d'água que nos ajuda também a compreender esse território e essa paisagem. É justamente entre Brumado e Ribeirão da Prata que se tem o assentamento do que era o Arraial e depois, só no século XX, se tornou cidade efetivamente de Raposos. Aqui no Velhas é legal destacar, poucos metros, poucos quilômetros abaixo, ou seja, a jusante, teríamos a parte mais navegável desse importante curso d'água na história das navegações de Minas Gerais. Pouco abaixo teria ali um porto chamado Porto André Gomes, onde inclusive há poucos anos se encontraram uma grande embarcação atestando justamente o quão navegável era esse rio em tempos coloniais ou mesmo claramente em tempos pré-coloniais. Vamos deixando Raposos pelo Matadouro. Aqui na rua Herval ainda é possível encontrar algumas pequenas reminiscências do que em algum momento era uma estrada colonial de ligação entre Sabará e Raposos, dois dos principais arraiais auríferos naquela virada de século 17 para 18. Era justamente por aqui, ou bem próximo daqui, que se passava esse caminho de conexão entre os arraiais. Belíssima ascensão, conforme sugerem mapas mais recentes, a se destacar um mapa publicado na década de 1930. Esse aqui seria justamente o caminho de ligação entre Raposos e Sabará, mas mais do que isso, Sabará em direção a velha Vila Rica, hoje Ouro Preto. Caminho esse destacado aqui na nossa visita a Sabará. Viemos do núcleo urbano de Sabará em direção ao chamado Arraial Velho e de lá, dando sequência, chegaríamos portanto até Matadouro, a entrada do que era e do que ainda é o núcleo urbano de Raposos. Depois, ainda
Seguindo, subindo Velhas, teremos Honório Bicalho, antes chamado por Gaia, também em função de um bandeirante sertanista que por ali dominou e explorou na primeira metade do século XVIII. Na sequência, Riacima, Santo Antônio do Riacima, Coxe d'Água e por aí vai, Glaura, outras vilas, arraiais, até se atingir Vila Rica. Um caminho importante de ligação entre esses primeiros povoados, colonizações dos bandeirantes, por onde circularam alguns desses principais nomes ligados às expedições, às bandeiras, e também já no século XIX a presença de Dom Pedro I, Dom Pedro II, nobres viajantes, famosos viajantes que por aqui estiveram, a exemplo de Richard Burton, Saint-Hilaire, enfim, um eixo importante para se conectar tantas histórias, culturas e a formação, claro, dessa identidade mineira, mineradora que se deu a partir da virada do século XVII para XVIII. Tudo que sobe, uma hora tem que descer. Cerca de 500, 700 metros de descida, já acompanhando o curso do Brumado. Ribeirão do Brumado se revelando no horizonte. Esse outro importante curso d'água para se compreender o território e a paisagem de Raposos e Sabará. Bom, como se vê, não há ponte, ou seja, hora de molhar pé. Vou tirar o tênis hoje porque não sei quantos quilômetros ainda me resta adiante da nossa jornada, então vou me poupar. Uma vez atravessado o Brumado, vamos deixando o território de Raposos para pisar em Sabará. Lembrando sempre, contudo, que durante muitos anos, décadas, toda essa região respondia pela comarca do Rio das Velhas, cuja cabeça, sede, era Sabará. Então, tudo isso, Raposos, Nova Lima, mesmo Belo Horizonte, atendia por Sabará ou região de Sabará. Raposos chegou a pertencer depois a Nova Lima, antiga Vila Nova de Lima, e só no século XX, ou seja, bem recentemente, se tornou efetivamente cidade, emancipada, portanto, como cidade. Atravessado o Brumado, vem mais uma bela subida, agora em território, portanto, de Sabará. Terminando agora
a subida do Brumado. Bifurcação mantendo a direita é uma estrada que faz as cabeceiras, margeia as cabeceiras do córrego Pissarrão, para onde estamos indo. E aqui à esquerda, mantendo em direção à Fazenda dos Cristais. E também acesso à parte baixa do Pissarrão. Mais um importante curso d'água de toda essa região. Eis aqui o nosso primeiro contato com o córrego Pissarrão. Aqui atravessável, não precisa molhar pé. E aí, uma vez atravessado o Pissarrão, já estamos nos aproximando efetivamente da Fazenda dos Cristais. Essa construção também reminiscência do período colonial. Inclusive há colado em sua sede um espaço de senzala, portanto uma construção cujo histórico remonta à escravidão africana, amplamente empregada nessas minas auríferas, especialmente a partir do século XVIII. Mais uma derradeira subida e vamos ter também um novo contato com o Pissarrão acima, já na direção de uma bela surpresa, uma bela paisagem conhecida por tantos, seja de Sabará ou de Raposos. Pissarrão, esse nome, ao que tudo indica, provém de pissarra, uma palavra que remonta a blocos de rocha ou fragmentos de rochas ferruginosas. Extenso muro de pedra, fazendo aqui o papel de escoramento da Fazenda dos Cristais, já portanto em contato com ela. Ver se muitos desses fragmentos, seja como muro de divisa ou também fazendo justamente esse papel de escorar o terreno, e a presença desta fazenda nesse caminho também consolida a sua profundidade histórica, um possível pouso de tropas entre travessias entre Sabará, Raposos, Sabará, Vila Rica, uma viagem mais longa. Então um ponto para se arranchar tropas antes de seguir viagem. De Sabará até aqui, o núcleo urbano, são cerca de 4, 5 quilômetros em média. E daqui até Raposo temos mais ou menos a mesma distância. Então, ponto estratégico entre os dois velhos arraiais. Encontrou fechado, deixa fechado. Bom, caminho
na verdade na direção contrária, mas vou ver se consigo alguém presente no Cristais, ou pelo menos uma olhadela por fora. Veja só a murada ainda presente, uma belíssima construção do século XVIII ou quiçá XIX, algumas manutenções ao longo do século XIX. A tropa tá nervosa, rapaz, ó. Que isso? A sede da fazenda, ainda com muitas características coloniais, outras transformações, em especial o telhado. Muito difícil, né, preservar centenas de anos. E na lateral, o que foi durante o período colonial, a senzala, hoje transfigurada, transformada, e outras instalações. Como se pode perceber, muitas sequências, fases de construções, uso e desuso ao longo dessas últimas décadas. Feita essa visita rápida, breve, à Fazenda dos Cristais, vamos seguindo agora no sentido Sabará para atingir mais um acesso ao Pissarrão, uma parte mais amontante desse curso d'água, ou seja, mais acima. É possível acessar já nessa bifurcação, tomando essa direita a poucos metros temos o curso d'água, ou aqui à esquerda dá para se fazer um caminho um pouco mais longo, e vou adotar só para fazer um cruzamento de rotas, viagens e histórias na nossa visita a Sabará, vindo de Sabará até aqui. Nosso ponto derradeiro foi justamente nessa outra reminiscência, essa outra ruína que vai se revelando no horizonte. Eis uma trifurcação da esquerda, de onde viemos, Sabará, a poucos quilômetros, mantendo-se acima um caminho que se divide entre Morro Vermelho ou Sabará, de onde viemos, Cristais, Brumado, e no eixo entre os três caminhos, esse que é o registro, um possível registro, segundo relatos locais e segundo relatado na visita a Sabará, uma construção que se tornaria comum no século XVIII, com a intenção de fiscalizar, coibir a circulação de ouro em pó nos arraiais auríferos. Daquele momento em diante, dos primeiros achados e a primeira organização que se deu em torno da coroa portuguesa, era obrigatório fundir o ouro para se circular pelas estradas. Era justamente no ato de fundição que se pagava o tal quinto, a porcentagem, e aí, portanto, quem circulasse com ouro em pó poderia ser barrado ou cobrado, proibido de seguir viagem em ruínas como essa. Entrando mais uma vez nessa construção, sempre curioso a se destacar, seja os buracos nas paredes, podendo ser tanto pedras que rolaram conforme o tempo, sugestivamente nesse estágio de arruinamento, ou, como se percebe nessa escavação feita ao centro, pode-se inclusive sugerir prospecções investidas em torno dessa ruína para se averiguar a presença de algum metal precioso que possa ter sobrevivido ao tempo. É um belíssimo paredão, como se vê, uma construção aí de 4, 5 metros,
e sua presença nessa trifurcação demonstra a preocupação dessa circulação nas estradas dos arraiais auríferos. Temos aqui essa sugestiva ligação entre 3 dos principais núcleos auríferos do século XVIII. Morro Vermelho, como se sabe, hoje distrito de Caeté, também foi amplamente vasculhado, explorado em torno do ouro. Sabará, nem se diga, tamanha que foi a sua riqueza e a sua exploração entre século XVII e XVIII. E adiante, caminho para Raposos, Vila Rica e tantas mais vilas e arraiais daquele período. Bom, mas antes de retornar, conforme prometido, visita agora uma surpresa, uma paisagem que muito encanta quem frequenta, quem conhece essa região. Tomei a subida na lateral direita do registro, ou seja, caminho tanto para Sabará via Morro do Fogo Apagou, a Delmolândia, ou bifurcação logo adiante para Morro Vermelho. Deslocando agora, portanto, da estrada de terra para ganhar essa single track, ou pelo menos uma estrada já em arruinamento, que se revela agora uma trilha solitária, em curva de nível, em pequeno declive. Vamos ganhando a mata ciliar do córrego Pissarrão, o lindo vale que começa a se revelar. É justamente no mergulho do vale, no mergulho da mata, que se encontra a nossa surpresa. Eis, enfim, e por fim, essa que é chamada Cachoeira dos Escravos. Uma linda queda d'água de forte nome, que nos faz lembrar ao custo de que e de quem que foram forjadas as tais Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, especialmente, a mão de obra escravizada africana seria largamente empregada nesse território, nos tais veios auríferos que vinham sendo descobertos e lavrados. Embora hoje a Cachoeira dos Escravos seja amplamente frequentada a lazer, especialmente aos fins de semana, é notória que sua construção se deu de forma artificial. Percebe-se um lindo empilhamento de pedras formando a queda d'água, de onde possivelmente teria uma barragem onde se captava água para essa agora remota banqueta, bem na lateral da trilha que viemos percorrendo. A exemplo de tantas banquetas, regos construídos em Nova Lima, Raposos, pelos ingleses no século XIX, é bem possível que essa construção, hoje chamada de Cachoeira dos Escravos, tenha sido feita de forma a desviar água, captar água, seja para processos da mineração, ou seja, para fazendas. De todo modo, seja aqui algo centenário ou não, o legado que essa construção nos deixa
com o nome de escravos, também sabe-se lá desde quando e por quem teria sido batizada. O que podemos deixar de legado é a lembrança sempre dessas pessoas escravizadas que foram as reais responsáveis pelas riquezas achadas, catadas em tantos cursos d'água do nosso hoje estado de Minas Gerais. Tem-se por muita gente os bandeirantes como heróis desse território, dado o fato de serem os principais responsáveis pelo alargamento do Brasil colonial, a chamada interiorização da América Portuguesa. De todo modo, é importante sempre lembrar a custo de que e de quem que tal alargamento se deu. Sejam os povos originários amplamente utilizados e também escravizados por eles, mas também essas pessoas trazidas da África para trabalharem nas minas como pessoas escravizadas. Então, hoje, Cachoeira dos Escravos, em lembrança, em memória e a serviço do deleite, para que a gente possa, dessa vez, quem sabe, apreciar o que de fato importa: a água, a vida, as fontes que nos mantêm vivos e pulsantes na nossa paisagem, no nosso território. Um salve às minas da água, um salve a Sabará e um salve a Raposos. Não aos raposos, mas aos raposenses que ano atrás de ano fazem valer e reescrever a história desse território. Valeu, tamo junto e até a próxima.